Olá, que o nosso Senhor Jesus esteja convosco. Hoje vocês verão o 14º capítulo do livro de Êxodo. Nessa passagem, presenciamos um dos momentos mais incríveis da demonstração do poder de Deus, que foi a travessia do Mar Vermelho. Peço por favor que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel, para que voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, diante dele acampareis junto ao mar. Porque Faraó dirá dos filhos de Israel: Eles estão encurralados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que ele os persiga. E eu serei honrado sobre Faraó e sobre todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram. E se contou ao rei do Egito que o povo havia fugido. E o coração de Faraó e de seus servos virou-se contra o povo, e eles disseram: Por que fizemos isto, deixando que Israel saísse e deixasse de nos servir? E aprontou a sua carruagem, e tomou o seu povo consigo, e tomou 600 carruagens escolhidas, e todas as carruagens do Egito, e os capitães sobre todos eles. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel, e os filhos de Israel saíram com o braço erguido, mas os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carruagens de Faraó, e seus cavaleiros, e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles, e eles ficaram com medo, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Porque não havia sepulcros no Egito, nos levaste embora para morrermos no deserto? Por que agiste assim conosco para nos tirar do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos sozinhos, para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E Moisés disse ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós, e tereis vossa paz. E o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem. Mas tu levanta o teu cajado, e estende a tua mão sobre o mar, e divide-o, e os filhos de Israel irão por solo seco pelo meio do mar. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e eles o seguirão, e eu obterei honra sobre Faraó, e sobre todo o seu exército, sobre suas carruagens, e sobre os seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver obtido honra sobre Faraó, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, retirou-se e foi atrás deles. E a coluna foi de diante da face deles, e se colocou atrás deles, e se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, e havia uma nuvem e escuridão para eles, mas clareava a noite para estes, de maneira que não se aproximou um do outro durante toda a noite. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar por meio de um forte vento oriental durante toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar sobre a terra seca, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, as suas carruagens e os seus cavaleiros. E aconteceu que, na vigília da manhã, o Senhor olhou para o exército dos egípcios por entre a coluna de fogo e de nuvem, e incomodou o exército dos egípcios, e torceu os eixos das rodas de suas carruagens, para que eles andassem pesadamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios.
E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram contra ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, e as águas retornaram e cobriram as carruagens, e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó que entrou no mar depois deles, não restou nenhum deles. Mas os filhos de Israel caminharam sobre terra seca no meio do mar, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, naquele dia o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés. Agradeço a você por assistir até o final e espero que estas palavras tenham contribuído com algo de bom para a sua vida. Peço por favor que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Que o Criador abençoe a todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.